meu nome é Celina, eu sou professora do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Berlândia. E essa aula é uma revisão bastante rápida sobre a membrana celular e os transportes através da membrana. Principalmente naqueles tipos de transporte que vão ser importantes para nós na fisiologia, no início da fisiologia geral, onde nós vamos procurar compreender os processos elétricos na membrana celular, os potenciais de membrana, os potenciais de ação. Então, essas propriedades da membrana e alguns tipos de transporte na membrana vão ser muito importantes. Então, nós não vamos falar de todos os tipos de transporte, nem entrar em muitos detalhes na membrana, só focando naqueles aspectos que são importantes para nós compreendermos esses processos elétricos e algumas outras coisas que vão ser importantes na fisiologia um pouco mais para frente também. Nessa aula, então, nós vamos falar rapidamente sobre as propriedades da molécula de água, né? Visto que as nossas células, então, elas estão em um ambiente aquoso, tanto no meio extracelular quanto intracelular. Então, esse meio é o que permite essa formação da membrana, né? As características da membrana. E depois, especialmente importante para a gente, é compreender a permeabilidade da membrana biológica e os transportes de solutos através da membrana, ou ativamente ou passivamente por difusão. Bom, como então nós comentamos que no meio extracelular e o meio intracelular é um meio aquoso, né? Então, as interações com as moléculas de água são importantes, né? Tanto para a membrana quanto para as substâncias que são transportadas no nosso organismo. Então, a molécula de água, o que ela tem de característico é que ela tem um caráter polar, né? Por quê? Eu tenho então um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, e esse átomo de oxigênio, ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons em direção a ele. E os átomos de hidrogênio, então, ficam com um próton que eles têm, cada um, né? Apenas um próton. E o oxigênio, então, vai ficar mais próximo aí de uma quantidade maior de elétrons. Isso faz, então, com que essa molécula funcione como se fosse um pequeno ímã, onde eu tenho um lado, um polo negativo e outro polo positivo. E isso é um dos fatores que faz com que essas moléculas de água se agrupem, né? Elas vão se atrair umas às outras, formando então uma massa mais coesa, e até por isso que nós temos a água em estado líquido, em temperaturas ambientes, né? Nas temperaturas de 0 a 100 graus. Bom, isso vai ser importante por questão da solubilidade das moléculas na água. Então, não só nessa questão da membrana celular, mas também pelo transporte de moléculas e solubilidade das moléculas na membrana, nós temos que algumas moléculas elas vão se solubilizar na água. Essas moléculas, então, são moléculas que geralmente também têm ou uma certa polaridade, né, como, por exemplo, os açúcares, né, os aminoácidos, que costumam ser substâncias polares, ou então são substâncias ou átomos que têm carga. Isso vai ser muito importante na questão da eletricidade celular. Então, os íons são átomos ou moléculas que perderam, né, ou ganharam elétrons, e com isso, então, são átomos ou moléculas carregadas. Aqui está mostrando o cloreto de sódio, né, que é um sal que, quando colocado na água, ele se dissocia em sódio e cloreto. Por quê, então? Porque o sódio doa o seu elétron para o cloreto, então o sódio fica com próton sobrando, o cloreto fica com elétron sobrando. E aí, então, esses íons, eles se solubilizam bem na água, porque o sódio sendo positivo, atrai os polos negativos da molécula de água, que é a região do oxigênio, e o íon, ou o cátion, que é negativo, então vai atrair
nesse caso, as partes de hidrogênio da molécula de água, né? Então, substâncias que têm essa polaridade ou íons se solubilizam bem em água. São substâncias que são chamadas de hidrofílicas, né? Ou hidrossolúveis. Enquanto que, principalmente no caso biológico, as moléculas que são formadas só por carbono e hidrogênio, nesse caso são as gorduras, né? Os lipídios, eles não têm essa polaridade, de tal forma que eles vão ser substâncias hidrofóbicas. Então, tem medo da água, fobia da água, ou lipossolúveis. Não é que eles realmente tenham, né, fujam da água, mas como as moléculas de água se atraem umas às outras, elas tendem a ficar agrupadas e deixar de lado, né, essas substâncias que são hidrofóbicas, né, ou que não são hidrossolúveis. Isso vai ser bem importante também quando vocês estudarem transportes de substâncias no plasma, porque dependendo de ser hidrossolúvel ou lipossolúvel, eu vou ter que usar estratégias diferentes para transportar essas substâncias. E no caso da membrana celular, né? Então, no caso da membrana celular, o que vai ocorrer é que a membrana é formada de substâncias que são chamadas de substâncias anfipáticas. Isso que está aqui embaixo, né? Substâncias anfipáticas que tem uma parte que é hidrossolúvel, então que se dá bem com a água, né? E outra porção, que é uma porção lipídica, que são os ácidos graxos, que são lipossolúveis ou hidrofóbicos, né? Tem fobia, tem medo da água, fogem da água. Então, aqui eu tenho uma cabeça polar, nesse caso, nesse exemplo, é um fosfolipídio que é a fosfatidilcolina, né? Mas existem outros, mas a gente não vai falar tanto sobre isso, não é a intenção, né? O que é importante lembrar, então, nós temos uma cabeça polar com afinidade com a água e caudas que são apolares, lipídicas, então, portanto, são hidrofóbicas. Isso é importante porque então, essas moléculas que são anfipáticas, elas têm como característica que quando colocadas em água, elas vão formar espontaneamente, sem gasto de energia, estruturas de tal forma que as cabeças polares, né, as partes polares da molécula vão ficar em contato com a água e as partes apolares, as porções apolares vão ficar, então, escondidas. Isso aqui é uma micela, né, que é uma estrutura menor, então, formada então, também por moléculas anfipáticas, em geral que só tem uma cauda lipídica. Nós podemos ter também aqui nesse exemplo lipossomos, né? Lipossomos são de certa forma semelhantes com as células, só que muito menores, mas eu já tenho aqui duas camadas de moléculas anfipáticas ou de fosfolipídios. E aqui mostrando então uma bicamada de fosfolipídios, mostrando que eu tenho as cabeças polares voltadas, né, em uma direção, no meio extracelular e outra no meio intracelular, e escondidas então da água ficam as caudas lipídicas, os ácidos graxos da bicamada lipídica. Então, uma característica para a gente que é importante a gente entender agora é como que é a permeabilidade dessa bicamada lipídica. Isso vai ser importante para não só para a gente entender a eletricidade nas células, mas para outras áreas da fisiologia também mais para frente, né? Então a gente sabe, depois a gente vai falar sobre isso, que não, as células não são formadas, a membrana celular não é só formada pela bicamada lipídica, mas então quais as características quanto à permeabilidade dessa bicamada lipídica? Então, o que eu tenho? Né? Que algumas substâncias, elas têm a capacidade de atravessar a bicamada lipídica com facilidade e outras são praticamente impermeáveis. Então, por exemplo, os gases, né, por serem bastante pequenos, alguns podem ser polares ou não, mas eles conseguem atravessar a bicamada lipídica, né, passivamente, que é o processo de difusão que nós vamos falar mais para frente.
Outras moléculas que também são um pouco polares, mas não têm carga e são pequenas, conseguem atravessar ou com facilidade ou não com tanta facilidade, mas conseguem mesmo assim atravessar. Entre elas, uma que é importante é a água, né? A bicamada lipídica, ela permite a passagem de água, embora não seja tão rápida e fácil essa difusão, né? Mas permite a passagem de água. Outras substâncias como o etanol e a ureia também conseguem atravessar a membrana formada só por uma bicamada lipídica. Moléculas maiores e polares, como os açúcares, né, a glicose, a frutose, não conseguem atravessar a membrana plasmática. Outras moléculas carregadas, ou que são iônicas, ou às vezes polares, como aminoácidos, ATP, glicose 6-fosfato, proteínas, ácidos nucleicos, como está mostrando aqui, elas também não conseguem atravessar livremente a bicamada lipídica. E para a gente é especialmente importante para as próximas aulas entender que os íons, então que são moléculas ou átomos que têm carga, né, que têm ou prótons ou elétrons sobrando, esses íons não atravessam a membrana. Né? A membrana é bastante impermeável, então, a íons, né, que são átomos ou moléculas que tenham carga. Então, vai ser essa carga dos íons que vai, inclusive, ser responsável pela eletricidade celular, né, que nós vamos falar mais para frente. Mas, então, nós sabemos que a bicamada lipídica não é o único componente da membrana celular, né? Então, nós temos junto à membrana, e aí nós temos as proteínas que não só podem atravessar a membrana, como podem ficar ligadas só do meio interno, ou só no meio externo. Nós temos também os carboidratos, que nós não vamos falar sobre eles agora, porque eles não vão aparecer muito nas nossas próximas aulas, né? Mas as proteínas sim, né? Então as proteínas, elas apresentam várias funções numa célula, que tem algumas como os receptores, nós vamos falar muito de receptores, canais iônicos, transportadores de membrana, enzimas e moléculas de adesão. Agora, nós vamos falar desses dois tipos aqui, que são os canais e os transportadores, que vão ser os mais importantes para nós compreendermos, então, a questão da bioeletricidade. Essas proteínas, elas são responsáveis por permitir o transporte de moléculas que não atravessam livremente a membrana celular, como nós estávamos falando dos íons, dos aminoácidos, os açúcares, né? Então, essas proteínas precisam transportar, né? Permitir, então, de alguma forma que essas moléculas atravessem a membrana. E só lembrando que vocês já devem saber, né, disso, o transporte através da membrana ele pode acontecer por difusão, ou seja, um transporte passivo, sem gastar energia, ou então ativamente gastando energia. Bom, o que é essa difusão? Rapidamente, então, só lembrando que a difusão é um processo que acontece naturalmente por causa da energia cinética, que é o calor. A energia cinética significa que essas moléculas que estão em um determinado meio, elas estão num movimento, né, com uma alta velocidade e, portanto, então elas vão se espalhando através de um ambiente. Então, sempre que houver uma diferença de concentração, como nesse exemplo aqui é colocado um corante amarelo num copo com água, então no início eu tenho uma concentração muito alta de corante na parte superior do copo, né? Aos poucos, como essas moléculas do corante estão se movimentando, elas vão se espalhando até que essas moléculas se tornem então homogêneas nesse ambiente. Então, a difusão é um processo que não depende de gasto de energia. E a difusão é uma força, né? Eu tenho uma força chamada de força difusional que depende desse gradiente de concentração. Então, da diferença de concentração entre um local e outro.
tá? Aqui está colocando que isso é uma forma de energia potencial, que é chamada de potencial químico, que vai ser muito importante para a gente entender os processos elétricos numa célula. Então, existe uma força ou uma pressão para que essa difusão aconteça. Essa questão de um potencial químico significa que essa energia ela pode ser utilizada para realizar trabalho. Eu posso realizar trabalho é transformar um tipo de energia em outra. No caso, por exemplo, esse potencial químico, esse gradiente de concentração pode ser utilizado para transportar substâncias contra um gradiente de concentração, para transporte ativo, por exemplo, que nós vamos ver, inclusive, a seguir. Bom, as moléculas, então, elas podem se difundir através da membrana ou por difusão simples, no caso, se essas moléculas atravessarem a bicamada lipídica. Então, elas vai simplesmente atravessar, né, essa bicamada lipídica. Isso é chamada de difusão simples. Ou, se essa molécula não consegue atravessar livremente a membrana, ela pode ser transportada através da intermediação de uma proteína, que é chamada de proteína transportadora. Então, essa proteína, de uma maneira geral, ela costuma se ligar a molécula a ser transportada de um lado e liberar, mudar de conformação e liberar essa molécula do outro lado da membrana. Na maioria dos casos, esses transportadores podem transportar essas moléculas ou de dentro para fora da célula ou de fora para dentro, vai depender do gradiente de concentração, né? Então, porque esse é um processo de difusão, portanto, depende de existir um gradiente de concentração. O que é uma diferença importante com relação à difusão simples e à difusão facilitada? A difusão simples, ela vai depender apenas do gradiente de concentração, ou seja, quanto maior a diferença de concentração entre um lado e o outro, maior vai ser a difusão, ou seja, mais moléculas vão passar de um lado para o outro da membrana. Enquanto que a difusão facilitada, ela no primeiro momento, isso pode acontecer, né? Então, as moléculas vão sendo transportadas, quanto maior o gradiente de concentração, maior vai ser essa passagem das moléculas, mas conforme esse gradiente vai aumentando, ocorre uma saturação, né? Ou seja, vamos imaginar que só tem essa proteína transportadora aqui para transportar moléculas de um lado para o outro da célula. Então, ela pode transportar numa determinada velocidade, mas não adianta ter muito mais moléculas de um lado do que do outro, que ela não consegue transportar mais do que isso. Então, ela vai se saturar. Então, de acordo com a velocidade do transporte que essa proteína permite e da quantidade de proteínas na membrana, vai ocorrer uma saturação. Chega uma hora que não adianta mais aumentar o gradiente de concentração, que o transporte não vai acontecer de forma mais rápida, tá? Essa é uma saturação. Isso vai ser mais importante mais para frente quando vocês estudarem, por exemplo, o transporte de glicose nas células, tá? Que isso é um exemplo onde... Outro tipo importante de proteína que é responsável por transporte de substâncias através da membrana são os canais iônicos, né? Então, os canais iônicos, como o nome já diz, são proteínas que formam canais, túneis, que permitem a passagem de íons. Normalmente são formadas por várias subunidades, mais comumente por 5 subunidades, que formam um poro no meio. E as características desse poro garantem o que a gente chama de uma seletividade para esse canal. O que é essa seletividade? É a propriedade de permitir a passagem de só um íon ou só de alguns íons através desse canal, né? Então, os canais são seletivos, eles selecionam o que vai atravessar nesse canal. Nesse exemplo, nós temos um canal que a gente chama de um canal de sódio. Ele vai permitir a passagem de íons sódio somente. Nós podemos ter canais que permitem a passagem de sódio, por exemplo, e cálcio também, ou de sódio e potássio, nós vamos ver mais para frente, ou canais que permitem a passagem só de cálcio ou só de cloreto. Nós vamos ver vários exemplos ao longo do curso. Então, essa seletividade é uma característica muito importante que depende
dos aminoácidos que estão presentes aqui nesse canal, né? Então, aminoácidos que têm carga negativa vão permitir a passagem de íons que têm carga positiva. O tamanho do poro determina também qual ou quais íons vão atravessar esse canal, né? E a outra característica muito importante para os canais iônicos é que eles muitas vezes possuem portões. Então, esses canais eles podem se abrir ou se fechar. E esses portões, eles podem ser controlados, e controlados por várias coisas diferentes, né? Vários fatores diferentes. Para nós, o que vai ser muito importante? São os canais que são controlados por voltagem. Então, as propriedades elétricas da membrana celular vão determinar se esse canal vai se abrir ou vai se fechar. Ou também esses canais podem ser, por exemplo, controlados por ligantes. São substâncias que se ligam no canal, em geral do lado extracelular, então pode ser um neurotransmissor, pode ser um hormônio, e isso vai determinar a abertura ou o fechamento do canal, né? Mas comumente também a abertura. E então, se esse ligante estiver presente, o canal vai se abrir. Existem outros canais que são controlados, por exemplo, por temperatura no sistema sensorial, ou por estímulos mecânicos na membrana celular, né? Mas para nós, por enquanto, então, esses canais controlados por voltagem, controlados por ligantes, vão ser mais importantes. Então, quando esse canal está aberto, quando os canais estão abertos, eles vão permitir a passagem de íons por difusão também. Então, vai depender do gradiente de concentração. Então, o gradiente de concentração vai ser muito importante. Só para não deixar isso passar completamente, a gente está falando aqui da difusão como se dependesse apenas do gradiente de concentração, mas isso não é verdade, né? Então, existem outros fatores que podem afetar como que uma molécula vai, por exemplo, atravessar a membrana celular além, né, só do gradiente de concentração. Nas próximas aulas, a gente vai ver, por exemplo, que o gradiente elétrico vai ser muito importante para determinar a difusão dos íons. Ou pode ter, por exemplo, um gradiente de pressão também que pode determinar, então, essa difusão de substâncias. Se vocês vão ver, por exemplo, quando for estudar transporte de oxigênio, de CO2, transporte de substâncias no sistema circulatório, então a pressão vai ser muito importante, né? Para a gente, nas próximas aulas, o gradiente elétrico vai ser muito importante. Então, só para ficar claro que, apesar de o gradiente de concentração ser, em muitos casos, o fator mais importante, às vezes o único fator, existem também outros fatores que podem afetar a difusão. Até agora, nós falamos de transporte passivo, em que então não precisa gastar energia para transportar uma molécula de um lado ao outro da membrana celular. Esse processo acontece então porque existe um gradiente e esse processo então acontece naturalmente. Agora nós vamos falar um pouquinho do transporte ativo, que é mediado por proteínas. Então, no transporte ativo, ele vai acontecer contra um gradiente, ou o gradiente de concentração, ou o gradiente eletroquímico, que nós vamos entender melhor mais para frente. E no transporte ativo, ele vai depender sempre de um gasto de energia. Às vezes diretamente, a própria proteína gasta ATP, às vezes indiretamente, né? Mas vai sempre depender então de um gasto de energia, porque vai transportar uma molécula contra um gradiente. Então, o transporte ativo pode acontecer através de proteínas que são chamadas de ATPases, ou bombas, né? Então, tem bomba de cálcio, bomba de prótons, e essa que é a conhecida bomba de sódio e potássio, ou sódio e potássio ATPase, né? A ATPase é um transportador que nós vamos estudar bastante nas próximas aulas, que ele é muito importante para os processos elétricos celulares. Então, a sódio e potássio ATPase, ela vai transportar os íons sódio e os íons potássio, ambos contra o gradiente de concentração desses, né? Então, na parte extracelular, eu tenho bastante sódio, eu tenho uma concentração maior do sódio do que na parte intracelular. Enquanto que na parte intracelular eu tenho uma concentração maior de potássio do que do lado extracelular. E, na verdade, quem garante esses gradientes de concentração, que isso permaneça dessa forma, é
essa sódio potássio ATPase ou bomba de sódio potássio. Então nós vamos até falar melhor sobre ela nas próximas aulas, mas essa proteína então ela vai trocar o sódio pelo potássio, ela vai excluir o sódio de dentro da célula, né? Vai se ligar ao sódio do lado intracelular, 3 íons sódio, depois vai se ligar a 2 íons potássio do lado extracelular e vai mudar sua conformação e transportar então o sódio que estava dentro para fora e o potássio que estava fora para dentro. Então essa bomba, ela tem um papel muito importante de criar esse gradiente de concentração e manter esse gradiente de concentração, que é fundamental para vários processos celulares, mas especialmente importante, na verdade essencial, para que os potenciais de membrana, tanto o potencial de repouso quanto o potencial de ação, possam acontecer. Então a bomba de sódio e potássio, ela é muito importante e ela o seu grande papel vai ser esse, de manter esses gradientes de concentração. E por ser uma TPase, então, para realizar essa troca, a própria proteína vai quebrar o ATP em ADP e fosfato, né, e vai utilizar essa energia aqui, química para mudar a conformação e, então, transportar essas moléculas contra os seus gradientes de concentração. O outro tipo de transporte ativo é o transporte ativo secundário, também chamado de cotransporte ou contratransporte, dependendo de como isso vai acontecer. Nesse caso, o que vai acontecer é que a célula vai usar aquele potencial químico, aquela energia que a gente falou lá atrás, do gradiente de uma substância, então vai ser transportada a favor do seu gradiente, para transportar outra substância contra o seu gradiente de concentração. Então, nesse exemplo, está sendo mostrado um cotransportador, né, que transporta então, 2 moléculas, que vai transportar o sódio e a glicose. Então, esse cotransportador, ele existe no nosso intestino para a gente captar a glicose do alimento, né, o açúcar que está presente nos alimentos. Ele vai usar a energia, né, que existe do gradiente de concentração do sódio, que foi criado pela bomba de sódio e potássio, né, que então tem muito sódio do lado extracelular. O sódio vai entrar na célula a favor do seu gradiente de concentração. E junto com ele vai ser transportada a glicose para dentro dessa célula, né? Então, essa energia, né, do gradiente de concentração, essa energia do potencial químico do sódio vai ser utilizado para transportar a glicose contra o seu gradiente de concentração, porque tem mais glicose dentro da célula do que fora, nesse caso específico, e eu vou transportar mais glicose ainda para dentro da célula. Bom, mas essa proteína aqui, ela não gastou ATP, né? Mas, para que esse processo possa acontecer, o que precisa existir? Precisa existir o gradiente de concentração do sódio. Para que esse gradiente de concentração se mantenha, ou que ele exista, a bomba de sódio e potássio vai ter que pegar esses sódios que entraram aqui e jogar eles para fora da célula. Então, é um gasto de ATP que é feito por outra proteína. Então, por isso que é um transporte ativo secundário. Vai gastar ATP, mas não pela própria proteína transportadora. Então, aqui só para finalizar, né, o que a gente tem nesse slide é um exemplo de uma célula, uma ilustração de uma célula com alguns desses transportadores que vão ser muito importantes para a gente na fisiologia. Então, a bomba de sódio e potássio, a sódio e potássio ATPase, que ela vai ser fundamental para que as células possam manter essas concentrações de sódio e potássio constantes no meio extra e intracelular. Então, nós temos mais sódio do lado extracelular e pouco sódio no meio intracelular. O potássio, ao contrário, né, uma quantidade pequena de potássio no meio extracelular, maior de potássio no meio intracelular. Então, a bomba de sódio e potássio é
é muito importante para isso. Nós temos canais iônicos, que nós vamos falar na próxima aula, né? Então, canais de sódio, canais de potássio, vamos falar sobre canais de cloreto, canais de cálcio também. Temos as proteínas transportadoras, a proteína transportadora para a glicose, que vai ser muito importante na fisiologia, muito importante, na verdade, para as nossas células, né? Os trocadores ou as proteínas que fazem cotransporte, aqui nesse exemplo, é uma proteína que troca, né, ou seja, que usa aquela energia do gradiente do sódio para transportar o cálcio, íon cálcio para fora da célula. Então, as concentrações de cálcio intracelulares têm que estar sempre baixas no citosol. Nós temos algumas organelas que contêm uma quantidade grande de cálcio dentro da célula, né? Nós também vamos falar sobre isso nas próximas aulas, mas no citosol a quantidade de íon cálcio tem que ser pequena, né? Porque um cálcio elevado por um tempo prolongado induz morte celular, né? Então o cálcio vai ser um íon muito importante, também nós vamos falar melhor sobre ele nas próximas aulas. Então, na célula eu tenho esses vários processos acontecendo ao mesmo tempo que garantem, então, as funções celulares, e aí cada célula vai usar isso de uma forma diferente. Nós vamos estudar isso em várias células, por exemplo, nos neurônios, nas células musculares, em células do sistema endócrino. Cada célula vai utilizar esses gradientes e esses transportadores de acordo com as suas funções. Aí nós vamos estudar isso, então, na fisiologia. Então, por fim, se vocês quiserem se aprofundar, estudar um pouco sobre esse transporte celular, ou lembrar de outros tipos de transporte, eu não falei, por exemplo, dos transportes junto com a membrana, endocitose, exocitose, que até vai surgir também em algumas das nossas aulas, eu sugiro que vocês busquem pelos livros de biologia celular, né? É onde isso vai estar melhor descrito, embora nos livros de fisiologia vocês também encontram, na maioria dos livros, vocês também encontram capítulos falando então sobre os transportes através da membrana. Tá bom? Então, lembrando que isso foi só um pequeno resumo para a gente relembrar esses aspectos que vocês já estudaram, para a gente poder compreender bem os processos elétricos na célula.